Fala, galera. Mais um aqui pra gente falar sobre modelos atômicos, tá? Saindo então do modelo de Thomson, que nós vimos, né? Descoberta das partículas subatômicas a partir do experimento, né? Com as ampolas de Crookes. Como eu comentei com vocês, esse modelo de átomo nuclear, né? Ó, que tem um núcleozinho aqui presente, né? E os elétrons em volta desse núcleo, é um dos modelos mais conhecidos que tem. E essa forma aqui em específica, elíptica, isso aqui é uma figura geométrica chamada elipse. Na verdade, ela não é do modelo de Rutherford. A gente bota, porque geralmente é associado, mas vocês vão ver aqui comigo hoje que a história desse modelo aqui não é bem como geralmente é trabalhado, tá? Então, só pra gente contextualizar, naquela linha do tempo que eu passei pra vocês na primeira aula, tem uma parte lá que fala sobre radioatividade, tanto com Becquerel, tanto com Marie Curie. E aí, a radioatividade é um fenômeno conhecido há muito tempo, tá? Porém, ele só vai conseguir ser explicado por Marie Curie lá em 1898. E o que seria radioatividade, tá? É um fenômeno, né, da emissão de partículas e ondas eletromagnéticas. E aí a gente chama essas partículas, essas ondas, simplesmente de radiação, por isso que o nome é radioatividade, tá? É essa emissão é dada por átomos instáveis, e eles emitem para se estabilizar. Quem chega nessa conclusão é a Marie Curie. E aí, esse cara, né, o Ernest Rutherford, olha que legal, ele era pesquisador e ele era aluno do Thomson. Isso é bem interessante, tá? E ele trabalhava com um tipo de radioatividade, né, um tipo de radiação específica, chamada partícula alfa, tá? Então, ele trabalhava com radioatividade, no caso, trabalhava com átomos que emitiam essa radiação chamada de partícula alfa. Ele sabia, então, que essas partículas, elas eram altamente energéticas e tinham carga positiva. Na verdade, a partícula alfa, deixa eu botar aqui outra coisa. Partícula alfa, né? Vou botar aqui embaixo. A gente fala que ela é dois elétrons. Então é o seguinte, ó. Aqui a gente teria, né? Um átomo de hélio. Um átomo de hélio, ele tem uma massa 4 e ele tem 2 prótons. Quando eu pego esse átomo de hélio e tiro 2 elétrons, ele continua tendo 2 prótons, continua tendo uma massa 4, só que ele passa agora a ter uma carga de mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. E isso é a partícula alfa. É uma partícula de massa 4, porém ela é carregada positivamente com uma unidade, vamos botar assim, né, de 2 cargas. Isso é a partícula alfa. Depois vão ter aulas para a gente ver essa questão de representação de átomo, de carga, de grandezas atômicas, tá? E depois, na playlist voltada para a segunda série, a gente fala de radioatividade. Mas isso aqui é a partícula, tá? E aí, qual foi o experimento, né, que foi conhecido ou como experimento do Rutherford ou como espalhamento do Rutherford? Ele usava um átomo que emitia partícula alfa para bombardear uma folha muito fina de ouro. O diâmetro, né, a espessura dessa folha de ouro era de átomos. Ou seja, uma coisa muito fina, muitíssimo fina. E aí, ele observava a trajetória que essas partículas faziam depois de chocar na folha, a partir de cálculos matemáticos, tá? E de um anteparo que marcava as suas posições. Um anteparo como se fosse uma tela. Então, funcionava assim. Eu tinha aqui uma fonte, partícula alfa, polônio, por exemplo. Aqui eu tinha uma folha finíssima de ouro. As partículas eram emitidas. E aí, esse anteparo marcava aonde as partículas batiam nele. E aí, a partir de uma trajetória que era retilínea, né, e dos seus desvios, eu conseguia obter algumas informações. E aí, quando o Rutherford fazia isso, o modelo que era vigente era o de Thomson, né, do seu professor, seu mentor. E aí, o que o Rutherford esperava? Ou seja, o que ele achava que ia acontecer. O que o Rutherford, né, achava que iria acontecer? Que a maior parte das partículas passasse sem alteração, ou seja, que passasse pela folha de ouro em linha reta, como essas daqui, por exemplo, que uma pequena parte das partículas passasse pela folha de ouro com pequenos desvios, mas chama a atenção esse número 3, que nenhuma retornasse. Então, que nenhuma retornasse. Ou seja, que nenhuma batesse na folha e voltasse. Por que isso? Por que retilínea? Porque o modelo de Thomson, eu chamei a atenção de vocês para isso, era fluido. Então, se as partículas alfa, se essas bichinhas daqui têm uma alta energia e elas vão bater em alguma coisa que é fluida, ou seja, né, uma coisa que não é dura, que não é maciça, ela vai meio que furar essa coisa e ela vai praticamente passar em linha reta.
tá? Então é isso que era esperado. Isso aqui é um ponto muito importante dessa aula também, porque geralmente, na maior parte de videoaula do ensino médio, vão falar o contrário, vão falar que esperava que as partículas batessem e voltassem, e que uma pequena parte deveria passar com desvio, mas não passaria direto pela folha. E aqui eu trato de maneira contrária, mas que confiem em mim é a maneira correta. Inclusive, o Rutherford, no seu artigo, ele fala que foi a coisa mais incrível que aconteceu na vida dele, que era como se ele estivesse atirando com uma arma contra um lenço e a bala bate no lenço e volta, né? O lenço sendo a analogia para o átomo e a bala para a partícula alfa. Por que isso? Porque o modelo de Thomson era um modelo fluido, não maciço. Então, se eu estou dando uma coisa com muita energia para bater ali, uma partícula muito energética, ela deveria passar direto. E os pequenos desvios estão relacionados aos prótons. Por quê? Porque a gente sabe que o átomo de Thomson tem próton, a gente sabe que o próton é positivo, a gente sabe que a partícula alfa tem carga das duas, também é positivo, positivo é negativo. Então, vai ter um certo desvio, algumas, devido a uma repulsão eletrônica que já é diferente. E nenhuma partícula deveria voltar justamente por essa questão do modelo ser fluido e dessa partícula alfa ser muito energética. Ficou bem claro isso? Porque geralmente é dado de maneira trocada. Bom, vamos lá. O que eles vão perceber? Que uma quantidade relativamente alta de partículas bate e volta. Então eu estou vendo aqui nesse desenho partículas que batem e voltam. Então aqui eu tenho partículas alfas, né? Que bateram, porém voltaram. Isso não era esperado. E essas partículas daqui, ó, aqui eu tenho que foi linha reta. Essas daqui, em comparação com as linhas retas, eu tenho um ângulo muito maior do que aquele esperado por desvio. Então eu tenho aqui um desvio muito maior do que aqueles esperados pelos cálculos. E algumas passam em linha reta que eram esperadas. Então eles não sabiam explicar, né, por que partícula bate e volta. E por que essa é uma quantidade pequena, eu acho importante frisar isso, né? É uma quantidade pequena que bate e volta. Não sabia explicar o porquê desse desvio ser tão intenso. Porque aqui no modelo do Thomson, essa carga positiva do próton, ela está dispersa. A gente viu isso na aula passada. Eu não tenho carga positiva concentrada. Ela está dispersa pelo átomo. Então eu espero um desvio pequeno. Quando eu tenho um desvio maior, acende uma luzinha que eu vou ter carga positiva concentrada. Que aí eu vou ter uma carga ali concentrada no lugar e esse desvio consegue ser maior. Agora, por que a partícula bate e volta e por que é uma quantidade pequena? Bom, o que o Rutherford vai pensar? A primeira coisa, eu já dei uma dica, né? Se eu tenho um desvio muito grande, então deve ser porque as cargas positivas do átomo, na verdade, não estão dispersas, elas estão concentradas em algum lugar. E aí, o que o Rutherford vai falar? Primeiro, que a maior parte do átomo deve ser um espaço vazio. Por que um espaço vazio? Porque apenas uma pequena parte bate e volta. Se a maior parte do átomo fosse composta por muita massa, ou por uma massa que seja maciça e não fluida, a maioria ia ter que voltar. Só que foi uma quantidade pequena. Então ele fala, como é que ele vai imaginar esse átomo? Cara, vai ter que ter um grande espaço vazio, e é por esse espaço vazio que a maior parte das partículas passaram direto, tá? E aí, esse espaço vazio ele chama de eletrosfera. Tá? Então a eletrosfera nada mais é do que um espaço vazio, que corresponde à maior parte do átomo. Já a menor parte do átomo, ele vai chamar de núcleo. E nesse núcleo eu tenho toda a concentração da massa do átomo. Isso é uma informação extremamente importante. A massa do átomo está concentrada no núcleo. Então, eu tenho muita massa num espaço pequenininho, chamado núcleo. Todo o resto é um espaço vazio, chamado eletrosfera. Rutherford vai falar, então, que esse núcleo é formado pelos prótons, que tem carga positiva, como nós já viram, e isso explica essa carga estar concentrada. Ou seja, os prótons estão concentrados todos nesse núcleo pequenininho. Portanto, tem uma carga positiva muito forte num pedaço pequeno do átomo. Por isso que o desvio é maior do que esperado. E aí, quando eles vão fazer os cálculos matemáticos, os valores que eles encontram corroboram com essa hipótese do Rutherford. Ou seja, o Rutherford supôs corretamente isso. Tá? Os cálculos comprovam. E aí, para o Rutherford, onde vão estar os elétrons? Né? Não vão estar mais no núcleo. Vão estar justamente dispersos, distribuídos nessa eletrosfera. E aí, o que eu tenho que ter na minha cabeça? Né? Vamos lá, um pouquinho de
física, talvez vocês, primeiro ano, não tenham visto essa parte da física ainda, mas eu vou dar um spoiler. Eu acho que a maioria de vocês sabem que positivo até negativo. Imagina que essas partículas branquinhas aqui são os meus prótons, portanto, são positivos. E na eletrosfera, eu tenho os meus elétrons, que nós sabemos que são negativos. O que isso vai ter, gente? Eu vou ter aqui, entre o próton e o elétron, uma força de atração. E como é, aqui não se diga, tá, gente? Pelo amor de Deus, atração não se diga. Força de atração, que na física a gente chama de eletrostática. Isso quer dizer que, naturalmente, os prótons e os elétrons querem se atrair. E se eles se atraem, uma hora eles se chocam. E aí eu teria colapso do átomo. O que o Guanta vai falar pra gente? Olha, galera, não vai haver esse colapso porque esses elétrons eles vão estar no movimento ao redor do núcleo, assim como os planetas se movimentam ao redor do Sol em velocidade suficiente para entrar em órbita e não colapsar. No caso dos nossos planetas, o que faria colapsar é a força da gravidade, né? Da atração entre as massas. Aqui é uma força elétrica, mas daria no mesmo. Então os elétrons não estão parados, eles estão em movimento. Aí é uma coisa fundamental. Você vai perguntar qual tipo de movimento? Circular, elíptico, como está nesse desenho, quadrado. Preste atenção no que eu vou falar. Rutherford, ele não se debruça sobre qual é o tipo de movimento. Então, não é especificado o tipo de movimento. Muitas vezes eu gosto de representar esse modelo de Rutherford da seguinte maneira: um núcleo positivo, e eu boto aqui uma coisa tracejada apenas para mostrar, ó, ainda boto setinhas assim, apenas para mostrar que ela tem movimento, mas que não significa que é circular. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter, ó, sei lá, um movimento assim. O importante para o Rutherford, na cabeça dele, é que são as setinhas de movimento, é simplesmente olhar para esse movimento. Se é circular, se vai ser assim. Ah, não, professora, vai ser assim, ó, elíptico, como está aqui no desenho. O Rutherford não especifica, ele só fala que tem que estar em movimento para não haver o colapso. Tá bom? Eu espero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. O que é uma coisa importante pra caralho? O Chadwick é um cientista que em 32, ou seja, é bem depois do modelo do Rutherford, você pode ver lá no tempo quando o Rutherford fez o modelo dele, se não me engano foi em 1910, por aí. Inclusive, em 32 já tinha um outro modelo atômico vigente, mas o Chadwick, ele vai descobrir uma terceira radiação, tá? Que na verdade é uma partícula e sem carga, com a massa igual ao do próton. E aí ele chama essa partícula de nêutron, tá? Por ser sem carga. E aí ele vai falar, né, que esse nêutron também tem que estar dentro do núcleo. Então, por isso que nesse desenho, eu não tenho só uma partícula dentro do meu núcleo. Eu tenho duas, essa preta. Preta não, é verde. E aí, essa aqui, por exemplo, representa os nêutrons. E aí, então, prótons mais nêutrons são responsáveis pela massa do átomo, porque a gente viu que o núcleo ele é maciço e massivo, ou seja, ele concentra a massa do átomo, então ele é maciço, eu tenho um núcleo maciço, um núcleo duro, por isso que a partícula alfa vem, bate no núcleo e é desviado, porque ele é extremamente duro, ele além de ter massa, ele é maciço, condensado. Então a massa tem que ser próton mais nêutron, isso vocês vão ver essa formulinha aqui de novo, lá quando eu falar de grandeza atômica, e aí eu espero que você entenda que ela não vem no final, ela vem no modelo de Rutherford, mas, né, somado da contribuição que o Chadwick faz, tá? São mais 32. Tudo bem? Então, basicamente, isso é o fundamental do modelo do Rutherford. É você entender que o átomo, na verdade, é um grande espaço vazio. Esse espaço vazio tem nome, chamado de eletrosfera. Nessa eletrosfera, eu tenho elétrons, né, partículas de carga negativa, que estão em movimento. O movimento, ele não especifica. Vai ter livro que tu vai ver movimento circular, como eu desenhei aqui, né, de vermelho para vocês. Olha eu desenhei aqui de vermelho. Vai ter livro que vai botar movimento elíptico, que é o átomo do Jimmy Newton, né, que a gente está vendo aqui. Mas eu estou avisando que não é especificado o tipo de movimento, tá? Então, esse núcleo é formado por prótons e nêutrons, tá? Então, a massa do átomo tem que ser da soma da quantidade de prótons e nêutrons. E aí, para não haver o colapso, tem que ter movimento, tá? Só para vocês terem ideia, o núcleo, ele é tão pequeno, ele é uma parte tão pequena do átomo, comparado com a eletrosfera, que é como se eu botasse uma ervilha no centro do Maracanã. O Maracanã inteiro seria a eletrosfera e a ervilha, com a massa condensada. Então, nós somos formados por espaços vazios. Por isso que a matéria pode ser comprimida, eu consigo amassar coisas. E é por isso também que eu consigo esticar coisas. Porque a maior parte da matéria é formada por espaço vazio. Tudo pode ser comprimido e esticado.
A diferença é que tem materiais onde eu consigo visualizar numa escala microscópica a compressão e a expansão. Mas pensem nisso, tá? E o modelo atômico ele me ajuda a entender propriedades, às vezes, microscópicas das matérias. Então, aqui está a explicação, né? Partícula alfa, quando bate no núcleo, ela automaticamente volta. Quando ela passa longe do núcleo, ela passa em linha reta, porque ele vai passar pela eletrosfera, e como os elétrons, né, estão muito dispersos, não influencia praticamente no movimento. Já quando essa partícula alfa passa perto do núcleo, ela sofre um grande desvio, porque o núcleo, né, ele tem massa positiva condensada. Aqui a Carina Rutherford, né, do Chadwick da Marie Curie. Sem essas três figuras, né, a gente não teria modelo atômico. E aí esse modelo, gente, ele ficou conhecido, né, eu já falei, como modelo planetário, que é como se o Sol fosse o nosso núcleo atômico e aqui, né, os planetas estariam em movimento ao redor desse núcleo, né, ao redor desse Sol, tá bom? Esse é um modelo extremamente interessante, porém tem uma falha muito grande, né, que o Rutherford ele só escolhe ignorar. E aí quem vai resolver essa falha, né, ou tentar, é um dos modelos que eu mais gosto, meu modelo favorito, na verdade, que é o modelo de Bohr, né, e a introdução da química e física. O modelo atual, até vou corrigir depois, eu criei um outro slide para ele. Então aqui a gente vai ver só quântica e Bohr, mas em outro vídeo, tá bom? Não isso. Espero que tenham gostado, qualquer coisa, deixe dúvidas e até a próxima, galera. Espero que vocês tenham entendido e, como sempre, tamo junto.